O homem que a história registra como Otto Strasser veio ao mundo em 10 de setembro de 1897, na tranquila cidade de Bad Windsheim, na Baviera, região sul da Alemanha, a pouca distância das influentes Nuremberg e Munique. Seu nome completo, Otto Johann Maximilian Strasser, carrega o peso de uma família marcada por tradição e ambição. Seu pai, Peter Strasser, ocupava um cargo de destaque no sistema judiciário da Alta Baviera, rompendo com a origem rural da família para se tornar o primeiro a alcançar uma posição administrativa de prestígio. Católico praticante, como era comum na região, Peter escalou posições até se firmar como uma figura respeitada na estrutura judicial local. Sua mãe, Pauline Strobel Strasser, casou-se com Peter em 1891 e juntos tiveram 5 filhos, entre eles Otto. Mas foi Gregor, nascido em 1892, 5 anos antes de Otto, quem se tornaria seu parceiro intelectual e político ao longo da vida. Os outros irmãos incluíam Paul, que mais tarde abraçaria a vida monástica como beneditino nos Estados Unidos, Anton, o caçula, que seguiu carreira como tabelião e encontraria a morte em combate no fronte oriental contra as forças soviéticas em 1943, e Olga, cuja vida permanece envolta em mistério, embora se saiba que sobreviveu por décadas, chegando a abrigar Otto em sua volta à Alemanha nos anos 1950, após longos anos no exílio. A infância de Otto transcorreu em um lar de classe média estável, onde o cargo do pai garantia não apenas conforto material, mas também acesso a uma educação de qualidade. Junto aos irmãos, frequentou escolas tradicionais e recebeu formação complementar de jesuítas, reflexo da devota fé católica que norteava a família. Foi nesse ambiente, porém, que despontaram as primeiras sementes de seu engajamento político. As discussões à mesa de jantar giravam em torno de questões cívicas e sociais, alimentadas pelas convicções de Peter Strasser, que em 1912 publicou O Novo Caminho, obra na qual criticava o capitalismo predatório que reconfigurava a Alemanha durante a Segunda Revolução Industrial, ao mesmo tempo em que defendia princípios próximos a um socialismo de inspiração cristã. Não é exagero afirmar que as bases ideológicas dos irmãos Strasser foram forjadas naquele lar, onde a política era tão presente quanto o pão diário. Essa formação intelectual ocorreu em um período de tensões crescentes na Europa. Desde a unificação alemã em 1871, o Império Alemão e a Grã-Bretanha travavam uma rivalidade econômica e militar, enquanto o aliado austro-húngaro se via enredado em um conflito cada vez mais explosivo com a Rússia pelos Balcãs. O estupim veio no verão de 1914, quando o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, nas ruas de Sarajevo, deflagrou uma crise diplomática que mergulhou o continente na Primeira Guerra Mundial. Otto, com apenas 16 anos, não hesitou. Movido por um ardor nacionalista, alistou-se nas fileiras do exército imperial alemão nos primeiros dias do conflito, seguido de perto por Gregor. Anos depois, ele afirmaria, não sem certo orgulho, ter sido o mais jovem voluntário da Baviera em 1914. Nos 4 anos seguintes, Otto serviu com distinção em diversos frontes, especialmente na França. Inicialmente integrado ao 20º Regimento de Reserva da Baviera, foi depois transferido para a 1ª Artilharia do Exército Bávaro. Ferido em combate em várias ocasiões, acumulou condecorações que atestavam sua coragem, como a Cruz de Ferro de primeira classe e a Ordem Militar de Max Joseph, esta última, a mais alta honraria militar da Baviera, que jamais chegou a receber oficialmente, pois o fim da guerra em 1918 extinguiu o Reino da Baviera e, com ele, a instituição que a concedia. Quando o conflito terminou, Otto encontrava-se em um hospital de Munique, testemunha ocular do caos que se abatia sobre a Alemanha. Em suas memórias, descreveria o local como um verdadeiro matadouro humano, onde os sobreviventes se alimentavam de café de bolota e manteiga adulterada com purê de cenoura, símbolos eloquentes da miséria que assolava o país após anos de guerra. Nos meses seguintes, enquanto revoltas comunistas irrompiam em Berlim, Munique e outras cidades, com radicais condenando o conflito que ele havia defendido com unhas e dentes, Otto não permaneceu passivo. Assim que recebeu alta, juntou-se aos Freikorps, milícias paramilitares que atuaram entre 1919 e 1920 para esmagar as insurgências de esquerda. Com o passar dos anos, a Alemanha começou a se recompor, embora a instabilidade persistisse em grande parte da Europa até meados da década de 1920, marcada por revoluções e guerras civis. Para Otto, então com 21 anos e veterano de guerra, o retorno à normalidade significou retomar os estudos secundários, interrompidos em 1914.
Concluiu o ensino médio com rapidez e partiu para a Universidade de Berlim, seguindo depois para a Universidade de Würzburg. Há, no entanto, uma névoa sobre esse período. Embora afirme ter obtido um doutorado em Würzburg em 1921, não há clareza sobre sua área de estudo nem como teria conquistado o título em tão pouco tempo. Algumas fontes sugerem que cursou direito, mas seu posterior emprego em um cargo modesto no Ministério da Alimentação não corrobora essa versão. É possível que suas pesquisas tenham se voltado para a economia ou ciências agrárias. Mesmo durante os anos acadêmicos, Otto não abandonou a política. Chegou a afirmar ter fundado a União Nacional de Estudantes, uma organização de centro-direita. Curiosamente, porém, nessa época ele ainda não havia se filiado a nenhum dos partidos de extrema-direita que proliferavam na Baviera e em outras regiões, muitos deles compostos por ex-combatentes como ele que haviam integrado os Freikorps. Seu apoio inicial recaiu sobre o Partido Social Democrata e seu líder, Friedrich Ebert, primeiro presidente da República de Weimar, uma escolha que, à primeira vista, contrastava com o radicalismo que viria a abraçar mais tarde. Entre 1919 e 1925, enquanto a República de Weimar cambaleava sob o peso de crises sucessivas, Strasser afirmava ter desempenhado um papel ativo na repressão ao Caput. Em março de 1920, um levante de direita que ameaçou derrubar o governo legítimo de Berlim. Fontes independentes corroboram, em grande medida, sua versão dos fatos. No entanto, esse breve alinhamento com a causa democrática logo se desvaneceria. O ponto de ruptura definitivo veio com a ocupação do Ruhr, região industrial vital da Alemanha, pelas tropas francesas e belgas em janeiro de 1923, uma retaliação brutal pela incapacidade alemã de honrar as reparações de guerra impostas pelo Tratado de Versalhes. Por 2 anos e meio, até o outono de 1925, a soberania alemã foi pisoteada em seu próprio território, enquanto o governo de Ebert e os social-democratas, aos olhos de Strasser e de milhares de ex-combatentes como ele, demonstraram uma passividade humilhante. Essa inação foi o estupim para sua ruptura com a esquerda moderada. Foi nesse contexto de frustração e radicalização que Otto Strasser recebeu, pela primeira vez, o convite para ingressar no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O ano era 1920 e a legenda, recém-fundada, ainda se confundia com dezenas de outros agrupamentos políticos que surgiam no caos pós-imperial. O intermediário dessa aproximação foi ninguém menos que seu irmão mais velho, Gregor Strasser, um dos primeiros militantes do partido e figura-chave em seus círculos iniciais. Gregor o levou a uma reunião onde conheceu 2 personalidades que marcariam a história alemã: Adolf Hitler, então um agitador em ascensão, e o general Erich Ludendorff, herói de guerra e símbolo da resistência nacionalista. Apesar do contato, Otto recusou o ingresso imediato. Permaneceu filiado aos social-democratas, o que o afastou do desastroso Putsch de Munique, em novembro de 1923, uma tentativa golpista mal planejada que terminou em fiasco, com a prisão de Hitler e a dissolução temporária do partido pela polícia bávara. Mas a história, como tantas vezes acontece, reservaria um de seus ironias mais amargas. Em um ato de clemência que beirava a irresponsabilidade, as autoridades bávaras libertaram Hitler em dezembro de 1924, após uma pena ridícula de poucos meses. O partido nazista, proibido após o Putsch, foi relegalizado em 1925. Foi nesse momento de reorganização e de desilusão definitiva de Strasser com a social-democracia que ele finalmente aderiu ao NSDAP. Sua entrada ocorreu em um período em que os nazistas ainda eram uma força marginal, confinados a um reduzido reduto na Baviera e sem expressão nacional. A escassez de documentos oficiais dessa fase inicial torna difícil reconstruir com precisão seus primeiros passos no partido. Restam, sobretudo, os relatos dos próprios militantes, e nenhum foi tão prolífico quanto o próprio Otto. Em mais de uma dúzia de livros, muitos deles memórias com títulos sugestivos como Hitler e eu, ele teceu uma narrativa detalhada, porém frequentemente contraditória, de sua trajetória. Seus escritos revelam um homem obcecado por construir sua própria lenda. Em uma obra, descreve um episódio dos anos de 1925 a 1926 de uma maneira. Em outra, publicada décadas depois, o mesmo fato ganha contornos distintos. Há verdades dispersas nessas páginas, mas também distorções calculadas, destinadas a engrandecer seu papel ou a suavizar suas ambiguidades. O que não se pode negar, no entanto, é que Strasser se tornou uma peça fundamental na estratégia de expansão nazista após 1925.
Com a lição do fracasso do Put ainda fresca, Hitler e seus aliados compreenderam que o caminho ao poder não passaria por golpes violentos, mas pela conquista gradual de espaços institucionais nas câmaras municipais, nos parlamentos regionais e finalmente no Reichstag. Coube a Otto, ao lado de Gregor, liderar esse processo de nacionalização do partido, levando a mensagem nazista além dos limites da Baviera, especialmente para o norte da Alemanha. Os irmãos Strasser não se limitavam à organização partidária. Eram mestres na arte da propaganda, orquestrando comícios, distribuindo panfletos e editando publicações que disseminavam a ideologia nazista. Entre elas, destacava-se o Nationalsozialistische Brief, Cartas Nacional-Socialistas, um periódico quinzenal que analisava a política e a sociedade alemãs sob a ótica do partido. Essas iniciativas consolidaram os Strasser como vozes dissidentes dentro do movimento, não por oposição a Hitler, mas por defenderem uma interpretação particular do nacional-socialismo, que ficaria conhecida como stasserismo. Enquanto o partido se posicionava como inimigo jurado do bolchevismo e do comunismo, os irmãos souberam explorar o apelo das reivindicações socialistas para atrair as massas descontentes. O próprio nome do movimento, nacional-socialismo, era uma contradição deliberada, uma mistura explosiva de conservadorismo radical, nacionalismo exacerbado e críticas seletivas ao capitalismo, sempre vinculadas à teoria da conspiração judaica. Nesse aspecto, Otto Strasser foi o porta-voz mais veemente da ala social do partido. Seu discurso anticapitalista não era um mero artifício retórico. Ele acreditava de fato que o sistema econômico vigente dominado em sua visão por financeiros judeus havia levado a Alemanha à derrota e à humilhação. Essa postura o distinguia de Hitler, que priorizava o nacional em detrimento do social, mas não o tornava menos antissemita. Para Strasser, os judeus eram os pilares do capitalismo predatório que ele pretendia demolir, embora sua retórica, ao longo das décadas seguintes, nunca atingisse o fanatismo genocida de um Himmler ou do próprio Führer. Seu antissemitismo era virulento, mas instrumental, uma ferramenta para mobilizar as massas contra um inimigo tangível, não um dogma que justificasse o extermínio sistemático. Essa nuance, no entanto, não o redime, afinal, mesmo as versões moderadas do ódio acabam por alimentar a máquina da intolerância. Tome-se, por exemplo, suas declarações no início da Segunda Guerra Mundial, nas quais afirmava, com ares de indignação moral: manifestei a mais veemente reprovação à campanha antissemita vergonhosa e desumana que caracteriza o sistema hitlerista, e posso acrescentar que, já em 1928, em um periódico partidário, protestei editorialmente contra o antissemitismo do tipo Streicher. À primeira vista, tais palavras poderiam pintar Otto Strasser como uma voz de moderação dentro do pântano nazista. Mas a ironia é cortante. Essas mesmas declarações foram publicadas em 1940 sob o título O Problema Judeu, uma rubrica que por si só desmascara a farsa. Seu antissemitismo não era tão radical quanto o de Hitler ou Julius Streicher, é verdade, mas era antissemitismo mesmo assim, disfarçado de crítica racional aos supostos males da influência judaica na economia e na cultura. A diferença não estava na essência do ódio, mas em sua dosagem. A fratura entre os strasseristas e os hitleristas atingiu seu clímax já em 1926, quando a Conferência de Bamberg foi convocada por Hitler em 14 de fevereiro, um domingo, e não um dia útil, como Otto mais tarde tentaria fazer crer em suas memórias, numa tentativa patética de justificar a ausência de seus correligionários do Norte. O objetivo oficial era unificar a linha partidária, mas a realidade era uma manobra de poder. Hitler, astuto como sempre, soube explorar as divisões internas para consolidar seu controle sobre o NSDAP. O programa de 25 pontos reafirmado em Bamberg era uma vitória ideológica do wing hitlerista, com sua ênfase no nacionalismo expansionista e na submissão aos interesses das elites industriais, tudo o que os Strasser repudiavam. Gregor, o irmão mais pragmático, aceitou a derrota e acabou se afastando da política ativa. Otto, no entanto, recusou-se a curvar-se. Com suas redes de publicação ainda intactas, transformou-as em trincheiras de resistência, travando uma guerra de palavras com Joseph Goebbels, outrora aliado, agora seu inimigo mais ferrenho, pelo controle dos órgãos de propaganda nazistas. O rompimento definitivo veio em 1930, quando Hitler, em um movimento cínico, passou a cortejar abertamente os magnatas da indústria pesada, os mesmos barões do aço que Otto denunciava como parasitas da nação. O estupim foi a ordem de Hitler para que o NSDAP apoiasse a repressão às greves operárias que varriam a Alemanha no início da Grande Depressão,
uma traição grotesca aos princípios socialistas que o movimento supostamente defendia. Após um encontro tenso em Berlim, ficou claro que Otto não tinha mais espaço no partido. Antes que fosse expulso, ele próprio rompeu os laços, renunciando em julho de 1930. Sua resposta não tardou. Fundou a Kampfgemeinschaft Revolutionärer Nationalsozialisten, a Comunidade de Combate dos Nacionalsocialistas Revolucionários, ou, como ficaria conhecida, a Frente Negra. Era um nome deliberadamente provocativo, uma afronta direta a Hitler, uma declaração de que ele, Strasser, é que encarnava o verdadeiro nacionalsocialismo, aquele que em teoria ainda carregava a bandeira da revolução contra o capital e a plutocracia. Seu novo partido, porém, nunca passou de um grupo marginal, mais ruidoso do que influente dentro da Alemanha. Sua arma principal era o jornal A Revolução Alemã, um panfleto incendiário que atacava Hitler com a mesma virulência com que este, por sua vez, desferia contra os traidores do movimento. Goebbels, agora mestre da máquina de propaganda nazista, não perdeu tempo. Rotulou Otto de bolchevique e agente de Stalin em acusações que, vindas de um regime que já começava a aprisionar e assassinar comunistas, eram uma sentença de morte velada. Enquanto isso, a Alemanha afundava no caos. A crise de 1929 havia arrasado sua economia frágil, os bancos quebravam, o desemprego disparava, e as reparações de guerra sufocavam qualquer esperança de recuperação. Nas eleições de setembro de 1930, UNSDAP tornou-se a segunda maior força do Reichstag. 2 anos depois, era o partido mais votado do país. A elite conservadora, cega pelo medo do comunismo, entregou o poder a Hitler em janeiro de 1933. Em semanas, a democracia alemã foi esmagada. Otto, percebendo que seu tempo estava se esgotando, fugiu para a Áustria. Mas nem mesmo ali estava seguro. Os nazistas austríacos, embalados pelo triunfo de Hitler, tentaram um golpe em 1934 para anexar o país ao Reich. Com as sombras do terror se estendendo, Strasser cruzou a fronteira para a Tchecoslováquia no verão de 1933, um dos poucos refugos que ainda resistiam às pressões de Berlim. Enquanto isso, na Alemanha, a máquina totalitária engatilhava. O processo não foi instantâneo, como muitos imaginam. Mesmo em 1938, Hitler ainda lutava para submeter completamente as forças armadas, onde facções resistiam à sua autoridade absoluta. Mas o perigo mais imediato nos primeiros anos do regime vinha da SA, a milícia paramilitar de Ernst Röhm, inchada com milhões de homens. Muitos deles veteranos desiludidos e radicais de esquerda que, como Otto, acreditavam na promessa de uma revolução nacional. Röhm, aliás, era um antigo aliado do Strasser, e sua execução sumária na Noite das Facas Longas, em 1934, seria mais um aviso sinistro. No Terceiro Reich, até os revolucionários de ontem viravam cadáveres quando desafiavam o Führer. A decisão de Hitler de eliminar Röhm não foi um ato de hesitação, mas de cálculo frio. Entre 30 de junho e 2 de julho de 1934, a Alemanha se transformou em um campo de caça, onde a lealdade ao Führer era medida em sangue. A Noite das Facas Longas não se limitou a purgar a SA. Foi uma liquidação seletiva de qualquer voz que pudesse, mesmo remotamente, desafiar o monopólio do poder nazista. E entre os alvos estava Gregor Strasser, o irmão de Otto, cuja única culpa era ter sido, um dia, um nome de peso no partido, um nome que, mesmo apagado da política ativa, ainda ecoava como uma ameaça fantasmagórica aos ouvidos paranoicos do regime. Na madrugada de 30 de junho, a Gestapo bateu à porta do apartamento de Gregor em Berlim. Não houve resistência, nem gritos, nem drama, apenas a ordem seca para acompanhá-los à delegacia. Horas depois, uma bala na nuca selou seu destino em uma cela policial, e seu corpo foi deixado para sangrar até a morte. A notícia chegou à família na forma mais impessoal possível, uma urna com suas cinzas, entregue à viúva como um aviso silencioso. Quando Otto soube do assassinato, já exiliado na Tchecoslováquia, a fúria que o consumiu não foi apenas pessoal. Foi o estupim de uma guerra particular contra o regime que lhe roubara o irmão, a pátria e agora, qualquer ilusão de que a moderação ainda tivesse lugar na Alemanha de Hitler. De um estúdio clandestino em Praga, transformou o rádio, a arma mais poderosa depois das baionetas, em seu palanque. Seu programa, transmitido em ondas que atravessavam fronteiras, era um misto de denúncia inflamada e chamada à resistência, dirigindo-se não apenas aos desiludidos do antigo movimento nazista, mas também, em um giro irônico da história, a grupos judeus que, após as leis de Nuremberg de 1935, viam-se reduzidos a não-cidadãos em sua própria terra.
Strasser, cujo antissemitismo fora outrora parte de seu discurso, agora se via aliado a eles por uma causa maior, a destruição do monstro que ambos ajudaram, de maneiras distintas, a criar. Mas a Tchecoslováquia não era um refúgio seguro. Reinhard Heydrich, o arquiteto sinistro da repressão nazista, já tecia sua teia sobre Praga. Agentes infiltrados tentaram sabotar o transmissor de Otto. Outros, treinados para matá-lo, rondavam as ruas da cidade. As autoridades tchecas, por sua vez, não viam com bons olhos um estrangeiro operando uma rádio pirata. Em 1936, um tribunal de Praga o condenou a 2 anos de trabalhos forçados, pena suspensa por pressões políticas, mas um recado claro: sua permanência era tolerada, não garantida. Nos anos seguintes, enquanto a Europa se encaminhava para o abismo, Strasser persistiu. Sua Black Front, uma sombra do que fora o movimento nazista antes de Hitler, tentava recrutar dissidentes, enquanto ele próprio se envolvia em esquemas cada vez mais arriscados. Um deles foi Helmut Ischs, um jovem judeu-alemão com dupla cidadania, americana e germânica, que sonhava em incendiar uma revolta popular contra o regime. O plano fracassou antes mesmo de começar. Ischs foi preso, julgado e executado, e sua morte, amplamente noticiada pela imprensa internacional, serviu como mais um aviso do que acontecia com quem ousava desafiar Berlim. Para Otto, porém, o caso Ischs foi apenas mais uma confirmação de que a máquina de guerra nazista não pararia. Em seus discursos radiofônicos, ele passará a alertar com uma precisão profética que a Alemanha não se contentaria com a Áustria, e que a Europa inteira pagaria o preço dessa ambição. Ele estava certo. Quando, na primavera de 1938, as tropas alemãs marcharam sobre Viena sem disparar um único tiro, o Anschluss não foi apenas uma anexação. Foi o prenúncio do que viria. Strasser, que já sentia o cerco se fechar em Praga, soube que seu tempo na Tchecoslováquia estava contado. Enquanto os líderes europeus em Munique negociavam a entrega do Sudeto, a região de maioria germânica, como se fosse um pedaço de terra e não o prelúdio de uma invasão, Otto agia. Antes mesmo que a tinta do Acordo de Munique secasse, ele já havia alugado um avião particular para Paris. Não esperaria pela ocupação total. Sabia que quando os tanques alemães cruzassem a fronteira tcheca em março de 1939, seu nome estaria no topo da lista de procurados. Na capital francesa, reinstalou a Black Front e retomou suas transmissões, mas o solo sob seus pés tremia. Em dezembro de 1938, o ministro das Relações Exteriores alemão, Joachim von Ribbentrop, assinou com a França um pacto de não agressão, um papel sem valor como se provaria, mas suficiente para que Berlim exigisse a extradição de Strasser. Mais uma vez ele teve que fugir, desta vez para a Suíça, onde sua família já estava refugiada. Lá, porém, a tranquilidade durou pouco. Após o atentado fracassado contra Hitler em novembro de 1939, obra do carpinteiro Georg Elser, que agira sozinho, os nazistas pressionaram Berna a entregá-lo. Não havia provas ligando Otto ao atentado, mas a lógica do Terceiro Reich não precisava de provas, bastava a sombra da suspeita. Com a guerra já declarada e a Suíça se tornando um alvo de chantagem, Strasser partiu novamente, desta vez de volta à França, agora em pé de guerra, agora talvez, um solo menos hostil. Mas a Europa queimava e ele, um homem marcado, sabia que não havia mais fronteiras seguras. O que restava era a luta, mesmo que o preço fosse a própria vida. Afinal, como ele mesmo já dissera, o nazismo não era um governo, mas uma doença. E doenças, quando não erradicadas a tempo, matam o hospedeiro e a todos ao redor. Enquanto a Europa se desgarrava em chamas e a máquina de guerra nazista esmagava a França em semanas, Strasser finalizava uma de suas obras mais contundentes, Alemanha Amanhã. Publicado no verão de 1940, o livro não era um mero exercício acadêmico, mas um manifesto urgente, uma tentativa de dicionar o futuro de uma nação envenenada pelo fanatismo. Nele desmontava peça por peça o sistema Hitler, denunciando-o como um câncer que corrompia não apenas a Alemanha, mas o equilíbrio do continente. As questões que levantava eram explosivas: a reunificação com a Áustria, o destino dos Sudetos, as reivindicações sobre a Polônia e os Estados Bálticos, temas que, mal resolvidos em Versalhes, haviam se tornado pólvora seca nas mãos de um regime sedento por vingança. Para Strasser, a paz que viria não poderia ser outra senão a justa reparação de erros históricos, onde o povo alemão, vítima tanto do Tratado de 1919 quanto da tirania nazista, finalmente encontrasse seu lugar sem humilhação nem expansionismo. Mas a ironia era cruel. Enquanto escrevia essas páginas, ele próprio pode ter estado trás das grades.
Strasser afirmava que em maio de 1940, justamente quando as divisões blindadas de Guderian rasgavam as Ardenas, as autoridades francesas o prenderam como um suposto quinta colunista alemão. Uma acusação absurda, ele que havia dedicado anos a combater Hitler, agora confundido com os lacaios do Führer. Se a detenção ocorreu, durou pouco. Em semanas estava livre novamente, mas a França já não era mais um refúgio, era um país em colapso, engolido pela Blitzkrieg. Com as fronteiras suíças fechadas após a declaração de guerra italiana, restava-lhe uma rota desesperada, os portos do Atlântico, onde navios superlotados partiam para destinos incertos. Foi assim que, entre documentos falsos e passagens compradas com os últimos francos, embarcou rumo a Curaçao, colônia holandesa no Caribe. De lá, o acaso, ou talvez a mão invisível de aliados inesperados, o levou a Bermuda e finalmente ao Canadá, onde, em 1941, estabeleceu sua base de operações. Os anos seguintes transformariam Otto Strasser no prisioneiro de Ottawa, um título que, mais do que uma piada da imprensa canadense, era um paradoxo amargo. Preso não por grades, mas pela geografia, impossibilitado de deixar o país, dependente da caridade do irmão Paul, agora um monge beneditino nos Estados Unidos, e de mesadas relutantes dos governos britânico e canadense. Argumentava com a eloquência de quem conhecia o inimigo por dentro, que seu movimento pela Alemanha livre era uma arma estratégica. Afinal, quem melhor para semear a discórdia entre as fileiras nazistas do que um dos poucos homens que havia desafiado Hitler e sobrevivera? Enquanto isso, a Gestapo colocava um preço em sua cabeça, 1 milhão de Reichsmarks, vivo ou morto. Não era uma ameaça vazia. Agentes nazistas operavam na sombra em Nova York, e o Canadá não era imune a balas perdidas ou bem miradas. Mas Strasser não se calou. Escreveu artigos incendiários, revisitou obras antigas como A Noite de São Bartolomeu Alemã, onde comparava o massacre da Noite das Facas Longas, que ceifara a vida de seu irmão Gregor, às matanças religiosas do século XVI. Concedeu entrevistas que ecoavam nos jornais aliados, pintando um retrato de uma Alemanha à beira da revolta, onde apenas 10% da população apoiaria Hitler. Uma estatística conveniente, talvez exagerada, mas útil para alimentar a esperança de que o regime ruiria por dentro. Até mesmo o voo solitário de Rudolf Hess para a Escócia, em 1941, virou tema para suas especulações. Seria loucura, desespero, ou uma tentativa genuína de negociar a paz? Para os leitores anglófonos, suas palavras tinham o peso de um testamento vindo das entranhas do monstro. Nem todos, porém, o recebiam como um aliado. H.G. Wells, o visionário de A Guerra dos Mundos, cruzou com Strasser em Bermuda e saiu do encontro com uma impressão desastrosa. Em Otto Strasser, um aliado que não queremos, o escritor inglês o retratou como um antissemita disfarçado, mais interessado em difamar judeus do que em combater o nazismo. Strasser revidou, acusando Wells de só querer fofocas sobre os supostos desvios sexuais de Hitler. O episódio revelava uma verdade inconveniente. Para muitos, ele ainda carregava a sombra de seu passado no partido nazista, mesmo que como dissidente. No entanto, havia quem visse nele uma peça valiosa no tabuleiro da guerra. Winston Churchill, o leão britânico, pressionou o Canadá a tolerar sua presença. Não por simpatia, mas por cálculo frio. Strasser poderia ser a voz que, amplificada pelas rádios da BBC ou pelos panfletos lançados sobre a Alemanha, convenceria generais desiludidos ou burocratas assustados a trair Hitler. Quando a maré da guerra virou, em 1942 e 1943, e a possibilidade de uma revolta interna se tornou menos fantasia e mais necessidade, sua utilidade cresceu. O Canadá relutante cedeu, não por bondade mas porque Londres assim ordenava. Afinal, em tempos de guerra, até mesmo um ex-nazista arrependido poderia se tornar um aliado necessário. O Canadá não apenas permitiu que Strasser atuasse livremente em seu território, mas também se certificou de que ele permaneceria lá, um exílio dourado, mas ainda assim um exílio. No fim das contas, o grande plano de usar sua influência para minar o regime nazista por dentro teve pouco efeito prático. A única conspiração antinazista de peso que surgiu na Alemanha, o atentado de 20 de julho de 1944, foi arquitetada por militares descontentes. Strasser não teve qualquer participação relevante entre os conspiradores. Ele passaria o resto da guerra, e muito além dela, confinado ao solo canadense, assistindo de longe ao desmoronamento do Terceiro Reich. Com o tempo, os governos aliados perderam o interesse em explorar seu potencial como peça de propaganda. As razões eram claras. Primeiro, ficou evidente que suas alegações sobre uma resistência clandestina na Alemanha,
pronta para ser mobilizada, não passavam de ilusões. A maioria dos contatos influentes que ele jurava ter no alto escalão nazista já havia fugido para a América do Sul anos antes, escapando das purgas como a noite das facas longas. Mas o motivo mais contundente era estratégico. A guerra já não exigia mais que se socavasse a moral interna da Alemanha. A entrada dos Estados Unidos no conflito, em dezembro de 1941, e o fracasso da invasão da União Soviética no inverno daquele mesmo ano marcaram o início do fim. Em 1942, o último ano em que uma vitória alemã parecia remotamente possível, as esperanças de Hitler ainda resistiam. Porém, em 1943, os aliados assumiram a ofensiva em todas as frentes, empurrando as forças nazistas de volta para suas fronteiras. Depois de 2 anos adicionais de devastação, tudo terminou em maio de 1945, poucos dias após o Führer se suicidar em seu bunker berlinense. Com a rendição, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação: soviética, britânica, francesa e americana. As 3 últimas, no oeste e no sul, se fundiriam na República Federal da Alemanha, alinhada aos Estados Unidos na Guerra Fria, enquanto o leste se tornaria a Alemanha Oriental, o satélite de Moscou atrás da cortina de ferro. Strasser, sempre atento a oportunidades, viu na reconstrução do pós-guerra uma chance de retornar à Bavária. Durante os anos finais da década de 1940 e início dos 1950, ele bombardeou os governos aliados com petições, implorando por permissão para voltar. As respostas eram invariavelmente negativas. Não ajudava o fato de que, enquanto aguardava, Strasser insistia em publicar ensaios defendendo uma reconstrução da Alemanha nos moldes da Grande Alemanha de 1938, a união com a Áustria e a anexação dos Sudetos, argumentando que só assim o país poderia recuperar seu lugar entre as potências europeias e evitar futuros conflitos. Era uma fantasia perigosa. Depois de 12 anos de nazismo, 6 de guerra e milhões de mortos, ninguém em sã consciência aceitaria reviver o mapa que havia servido de pretexto para a devastação do continente. Essas ideias só adiaram seu retorno. Mas a história, como sempre, tem suas ironias. Com o fim dos tribunais de crimes de guerra e a reintegração acelerada de ex-nazistas ao aparato estatal da Alemanha Ocidental, muitos perdoados em nome da conveniência geopolítica, úteis agora como peões na luta contra a União Soviética, Strasser finalmente obteve autorização para voltar em 1952. Ainda assim, só pisaria em solo alemão em março de 1955, após um recurso judicial em Bonn bloquear sua repatriação por mais 2 anos e meio. Antes disso, em fevereiro daquele ano, foi fotografado em Zurique, reencontrando a esposa e os filhos já adultos, que havia deixado para trás 15 anos antes, nos Alpes suíços. Sua chegada a Frankfurt no dia 18 de março foi um espetáculo mediatizado. Jornais e emissoras de rádio aglomeraram-se no aeroporto, ávidos por ouvir o que restava do antigo ideólogo nacional-socialista dos anos 1920. Strasser não decepcionou em sua retórica inflamada. Declarou que a Alemanha deveria lutar por sua independência, livre da influência do Kremlin e de Wall Street, um eco de seu antigo discurso anticapitalista e anticomunista, temperado com o mesmo veneno de sempre. E como não poderia deixar de ser, seu antissemitismo ressurgiu nas entrelinhas. Já em abril, a GV Telegraphic Agency relatava com alarme entrevistas suas a jornais alemães como Frankfurter Allgemeine, nas quais sugeria que os judeus remanescentes na Alemanha, poucos após o Holocausto, deveriam assimilar-se completamente ou perder a cidadania, equiparados a um alemão em trânsito com passaporte israelense. O que ele entendia por assimilação era, no mínimo, ambíguo, mas o tom era inconfundível. O fantasma do passado voltava a assombrar. De volta à pátria, a vida de Strasser assumiu um ar quase patético. Instalou-se em Munique, morando por um tempo com a irmã Olga. Os filhos, já adultos, não precisavam mais de um pai ausente por décadas. Ele percorreu o país em palestras e discursos, tentando se impor como voz relevante no debate sobre o futuro alemão, denunciando a República Federal como uma colônia americana. Não estava totalmente errado. O plano de reconstrução dos aliados, de fato, atrelara a economia alemã ao dólar, apostando que a prosperidade, e não a punição, seria o antídoto contra novos conflitos. Mas suas críticas esbarravam no óbvio. A Alemanha Ocidental florescia, e ninguém queria ouvir um profeta do passado. Quando falava dos problemas raciais do país, o fazia com linguagem cautelosa, mas o subtexto era claro. O nazismo ainda pulsava nele. Sua tentativa de retornar à política foi um fiasco retumbante.
Em 1956, pouco depois de chegar à Bavária, fundou a União Social Alemã, um partido que pretendia reunificar os fragmentos do nacionalsocialismo dos anos 1920 e 1930 em um movimento capaz de atrair os nostálgicos do regime. As primeiras reuniões foram marcadas por brigas e invasões de manifestantes que iam não para apoiá-lo, mas para vaiá-lo. Nas eleições de 1957, a desorganização foi tão grande que o partido nem sequer conseguiu apresentar um único candidato. Sobreviveu vegetando até 1962, quando desapareceu sem deixar rastros. Strasser estava fora de sintonia com seu tempo. A Alemanha Ocidental dos anos 1950, ainda se recompondo das cicatrizes da guerra e dos julgamentos de Nuremberg, mal começava a digerir o peso de seu passado. O último coisa de que precisava era de um de seus fantasmas mais persistentes voltando para tentar ressuscitar o que o mundo havia enterrado com tanto esforço. Até meados dos anos 1960, Strasser já havia aceitado a realidade inescapável. O nazismo, em qualquer de suas formas, não encontraria solo fértil na Alemanha do pós-guerra. Não havia espaço para ressurreições, nem mesmo para versões reformuladas ou supostamente purificadas. Resignado, voltou-se então para o que sempre fora seu refúgio, a escrita. Mas suas obras não eram meros exercícios de nostalgia ou autojustificação. Eram parte de um esforço calculado para reescrever a história. Nesse sentido, seus textos pós-guerra podem ser vistos como um eco distorcido do mito da Wehrmacht limpa, narrativa cuidadosamente construída por generais alemães que, nas décadas de 1950 e 1960, tentaram lavar as mãos do exército alemão das atrocidades nazistas. Esses militares, muitos deles coniventes com o Holocausto e as campanhas de extermínio no leste europeu, apresentavam-se como herdeiros de uma tradição prussiana honrosa, como se a Wehrmacht fosse uma instituição acima das barbaridades do regime. A história, é claro, desmontou essa farsa. Strasser, por sua vez, buscou criar um mito do nazismo limpo, a ideia de que o movimento, em seus primórdios, era uma força progressista, corrompida apenas quando Hitler e seu círculo assumiram o controle absoluto. Em 1968 publicou sua autobiografia mais ambiciosa, um volume que, com cinismo ou desespero, batizou de Mein Kampf, Minha Luta, o mesmo título do manifesto delirante que Hitler havia cuspido nos anos 1920. Era uma provocação? Uma tentativa patética de chamar atenção em um mundo que já o havia esquecido? Ou seria, como alguns sugeriram, uma ironia amarga, um último gesto de desafio a um sistema que o havia marginalizado? Seja como for, o livro passou quase despercebido. A Alemanha de 1968 estava ocupada com protestos estudantis, com a contracultura e com o questionamento das estruturas que haviam permitido o nazismo, não com as memórias de um homem que afinal fora um de seus arquitetos. No ano seguinte, já em dificuldades financeiras, Strasser recorreu a um último artifício. Tentou convencer a justiça da Alemanha Ocidental a lhe conceder uma pensão estatal, argumentando que havia servido ao país como líder da resistência contra Hitler. O tribunal rejeitou o pedido com uma frieza cortante. Strasser não era um opositor do regime, mas um nazista que, por razões pessoais, havia se voltado contra seu próprio líder. Não havia heroísmo em sua trajetória, apenas uma disputa de poder mal resolvida. 5 anos depois, em 27 de agosto de 1974, Otto Strasser morreu em Munique, aos 76 anos. O New York Times, em sua breve nota fúnebre, descreveu-o como Trotsky de Hitler, uma comparação reveladora. Assim como Trotsky, Strasser havia sido um revolucionário que, após ser expulsado do movimento que ajudara a criar, passou o resto da vida tentando reescrever seu papel na história. Mas, ao contrário do russo, cuja influência sobre o marxismo perdura, Strasser morreu no ostracismo, um fantasma de um passado que a Alemanha preferia esquecer. Sua morte, no entanto, não encerrou o ciclo de radicalismo que ele havia tentado reavivar. Enquanto Strasser ainda respirava, a Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, um partido neofascista herdeiro das piores tradições do Reich, já se organizava nas sombras. Após a reunificação, o grupo persistiria, apesar das tentativas de proibição, como um lembrete de que as feridas do extremismo nunca cicatrizam por completo. Mas os anos 1970 e 1980 pertenciam a outro tipo de radicalismo, a esquerda armada, encarnada pela fração do Exército Vermelho, RAF, mais conhecida como Grupo Baader-Meinhof. Ironicamente, até mesmo nesse campo, as contradições da política alemã se manifestaram.
Horst Mahler, um dos ideólogos da RAF nos anos 1970, acabaria se tornando, décadas depois, um dos rostos mais visíveis do neonazismo alemão, filiando-se à NPD e defendendo teses que Strasser teria aplaudido. Os sinais de que a extrema-direita nunca havia sido erradicada ficaram ainda mais evidentes com a reunificação. Em 1989, o Republikaner Partei, REP, liderado por Franz Schönhuber, um ex-membro da Waffen-SS que nunca escondeu seu passado, conquistou 2 milhões de votos nas eleições para o Parlamento Europeu. A Waffen-SS, vale lembrar, não era apenas uma unidade militar, era o braço mais fanático do nazismo, responsável pela gestão dos campos de extermínio e por algumas das piores atrocidades da guerra. Que um homem como Schönhuber pudesse, décadas depois, liderar um partido com apoio popular massivo era um sintoma inquietante. Hoje, a Alternative für Deutschland (AfD) surfa em uma onda de populismo que, em muitos aspectos, retoma os discursos que Strasser tentou reviver nos anos 1950. Mas o perigo não se limita aos partidos com assento no Bundestag. Grupos neonazistas menores, muitas vezes ignorados pela imprensa internacional, prosperam em cidades como Dresden, onde marchas e atos de extrema-direita atraem multidões. O que Strasser não conseguiu fazer, reabilitar o nazismo como força política legítima, está de certa forma acontecendo agora. Não por meio de um projeto ideológico coerente, mas através de uma fragmentação perigosa, um mosaico de facções que juntas formam um movimento difuso, porém crescente. Otto Strasser é uma figura ambígua, e é justamente essa ambiguidade que o torna tão perigoso para a memória histórica. Ele e seu irmão Gregor representaram, nos anos 1920, uma vertente do nazismo que se autodenominava socialista, mais próxima do discurso anticapitalista e antielitista do que do nacionalismo reacionário de Hitler. Por um breve momento, eles tentaram puxar o partido para uma direção diferente, longe do culto à personalidade que se tornaria a marca do Terceiro Reich. Se tivessem logrado êxito, a história da Europa e do mundo poderia ter sido radicalmente outra. Mas isso não os torna heróis, nem os absolve. Strasser era um antissemita convicto, um nacionalista radical e, acima de tudo, um nazista. O fato de ter se oposto a Hitler não o redime, afinal, sua ruptura foi motivada por ambição e divergências táticas, não por um repúdio moral ao projeto genocida que o nazismo viria a se tornar. Sua reabilitação parcial, especialmente em círculos internacionais, deve-se a uma combinação de fatores: seu exílio precoce, sua retórica anticomunista durante a Guerra Fria e, acima de tudo, sua habilidade em se vender como o rosto de um nazismo alternativo menos brutal, quase aceitável. Os britânicos, durante a guerra, chegaram a apostar nele como peça para fomentar revoltas contra Hitler, um cálculo que falhou, mas que ajudou a construir sua imagem de dissidente. No final das contas, Strasser foi um oportunista que soube explorar as fraturas de seu tempo. Sua história serve como um aviso: o extremismo não morre com seus profetas. Ele se adapta, se fragmenta, ressurge sob novas máscaras. E em uma época em que a Europa volta a flertar com discursos que parecem ecoar os dos anos 1930, entender figuras como Strasser não é um exercício acadêmico, é uma necessidade urgente.